Bom dia, professores. Meu nome é Tatiane. Bem-vindos a mais uma transmissão de recuperação e aprofundamento de língua portuguesa do ensino médio. Estamos com o professor Paulo Alexandre Gonçalves da Silva. Boa tarde, bom dia e boa formação a todos. Bom dia, professor. Bom dia, Tatiane. Bom dia, professoras, professores. Tudo bem? Vocês estão acostumados a me ver na formação de terceira série, né? Mas hoje a gente vai estar junto na formação de etapa. Então, para quem ainda não conhece, né? Sou o professor Paulo Alexandre. Já trabalho com língua portuguesa há mais de 20 anos, né? A gente está indo aí para 22 anos de trabalho com língua portuguesa. Tenho também formação na área pedagógica e na área de gestão escolar. Hoje, a gente vai falar um pouquinho da nossa sequência de atividades 2, do nosso material do Aprender Sempre, do ensino médio, né? E vamos buscar aqui possibilidades de fomentar discussões, reflexões, para que a gente consiga fazer um bom desenvolvimento desse material, desse trabalho. Vou compartilhar com vocês minha apresentação e a gente já começa a nossa conversa. Então, vamos lá. Gente, o caminho para o nosso material é aquele caminho de sempre. É o site da EFAP, onde você vai acessar lá no Currículo Paulista, né, o material da EFAP. Você vai entrar no Aprender Sempre, volume 1 de 2021. Os cadernos estão separados em caderno do professor, né, primeira a terceira série. É um material de 192 páginas, né? Um material bastante denso, tem as 3 séries para vocês terem contato com esse material. E os estudantes têm o caderno deles em separado também, e a gente consegue acessar todo esse material lá na página da EFAP. Aqui a gente está com o link reduzido. Mas se você jogar lá, Currículo Paulista.efap, tá, você consegue pegar no Aprender Sempre do ensino médio. Ok? Então, nós vamos atrás do Aprender Sempre do ensino médio e teremos aqui o nosso material de trabalho hoje. Pois bem, essa formação de hoje é uma formação que focará as 3 séries, como vocês já estão acostumados com o material de etapa. É muito importante que a gente tenha em mente o seguinte: todos os nossos objetivos vão percorrer, então, essa agenda de trabalho de hoje, seja aqui na formação de etapa, seja na formação de série, ou seja, nas escolas. A gente vai, então, perceber o que é que a gente tem para trabalhar com essa sequência de atividades. Proponho que vocês, e desde sempre falo isso, tenham um contato, tentem conhecer o nosso material, né? Eu brinco muito, leia as letras miúdas do material, porque a gente precisa ter esse contato, né? Vamos ler as letras miúdas e entender que no nosso material, no material de professor, as instruções que estão passadas para a gente serão preciosas e nós vamos falar sobre elas um pouquinho hoje, tá? Então, os nossos objetivos hoje são nesta ordem: reconhecer nas habilidades os objetos de conhecimento envolvidos nas aprendizagens, analisar atividades, tentando perceber estratégias formativas. Nós vamos falar de um percurso cognitivo aqui, vocês vão ver já já, que vão potencializar o nosso trabalho, né, o nosso planejamento pedagógico, e vamos tentar ampliar, e aqui com a colaboração de vocês, o nosso repertório de perguntas potentes para o trabalho com leitura na sequência 2 das atividades do nosso material, né, do ensino médio. É muito importante que, quando a gente falar aqui de perguntas potentes, perguntas que tenham um processo cognitivo mais, um procedimento cognitivo, um trabalho cognitivo mais complexo, diferente apenas de ler ou localizar a informação, mas inferir, discutir, comparar. Vamos pensar um pouco por aqui. Já estou dando
a pista do que a gente pretende conversar hoje, tá? Então, observem. Discutir, analisar, comparar, inferir, diferente apenas de localizar uma informação num texto, né? Comparar dois textos, duas ideias diferentes, como é que a gente consegue fazer isso, né? Pois bem, nós falamos na formação, na primeira formação, todos os formadores falaram com vocês, a gente passou, na primeira formação de 2021, a gente passou sobre a referência do que seria a habilidade essencial, e aqui a gente coloca para vocês mais uma vez quais são os nossos desejos e os nossos pedidos, né? O nosso objetivo. Digo para vocês que para poder conhecer o trabalho, conhecer bem as habilidades essenciais, precisamos dizer o seguinte: o nosso estudante precisa aprender o que é essencial, tá certo? Para isso, o que a gente escolhe como essencial? O que a gente propõe como essencial para o nosso estudante, né? Então, assim, já proponho para vocês, eu vou fazer aqui o meu roteirinho de anotações e vou discutindo com vocês e a gente vai conversando. A gente precisa, então, sempre conhecer o currículo para poder saber o que é essencial. Sabendo o que é essencial, a gente vai conseguir perceber o que a gente consegue priorizar de conteúdo. A gente vai priorizar a identificação da informação, a gente vai priorizar a nomenclatura gramatical, a gente vai priorizar um conhecimento literário histórico somente. O que a gente vai priorizar na nossa leitura? Pois bem, com isso, saber se o que a gente vai ensinar é adequado ao nosso tempo pedagógico real. Não adianta eu pensar em fazer um processo extremamente complexo se eu vou ter um encontro ou dois encontros com o estudante. Mas eu posso não pensar no todo, uma dica para vocês já irem tendo em mente. Eu posso pensar, eu vou chamar aqui de microtarefas, pequenas tarefas que ajudarão a gente a construir o percurso para o nosso estudante. Então, é muito importante que a gente conheça, sim, a habilidade essencial, conheça as habilidades de suporte, conheça os conteúdos essenciais, conheça todo o percurso que a gente está propondo, que está sendo proposto para vocês, para que vocês possam, então, equacionar aquilo que a gente vai ensinar com o tempo pedagógico que nós teremos. Tentar enxergar o todo aqui é muito importante. Eu diria, ter noção para onde vamos para poder fazer o percurso. É o caminho aqui para a gente poder organizar o nosso trabalho. Bom, toda a habilidade que a gente tem, seja ela essencial ou de suporte, faz referência a uma expectativa de aprendizagem. Falaremos sobre isso já já. E também, cada habilidade que nós tivermos, nós temos a indicação de um processo cognitivo que vai ser desenvolvido no estudante para que ele possa trabalhar com ter, ao final, um produto melhor, né? Então, reparem, eu não foco apenas no produto, eu foco no processo para que eu enxergue lá no final como eu produzo o meu percurso e como eu construo o meu percurso. Então, é sempre um processo que me ajudará a produzir os produtos complexos que eu tenho lá na frente como objetivo. Tudo bem? Bom, então, essas habilidades, essa sequência de habilidades que nós temos, elas vão oferecer aqui para a gente um instrumental, né, necessário para o nosso estudante conseguir agir da melhor maneira nas situações de aprendizagem que ele tem. Nesse contexto, no ensino fundamental, no ensino médio, nós temos o que nós chamaremos de aprendizagens essenciais, que é construído a partir, então, de uma matriz de habilidades essenciais. E esse programa de
recuperação e aprofundamento tem como objetivo, então, potencializar essa aprendizagem, resgatando aquilo que o nosso estudante não teve, né, não consolidou, para que ele consiga dar progresso à sua formação. Tudo bem? Aqui, gente, vocês podem já observar em sequência que a gente vai fazer sempre esse reconhecimento do nosso trabalho a partir do que são as habilidades essenciais. Nós temos essas habilidades essenciais propostas em cada material que a gente tem, né? E também no nosso currículo está marcado isso. Já vou fazer uma observação para vocês. As habilidades da primeira série têm um código. As habilidades de segunda e terceira não têm um código ainda marcado para elas. Então, o nosso material, não estranhem se vocês enxergarem essa diferença, tá bom? Reparem que as habilidades de primeira série resgatam aqui, neste momento, conteúdos do final do ciclo do Fundamental 2, do final do Fundamental 2. Então, e aí a gente vai ter habilidades da segunda série resgatando habilidades da primeira série, e habilidades da terceira série resgatando habilidades da segunda série. Então, recuperando sempre o conteúdo anterior para que a gente possa desenvolver a série na qual o estudante se encontra. Aqui, a habilidade essencial proposta para a primeira série já é a seguinte: analisar os efeitos de sentido decorrentes. Deixa eu adiantar o slide que vocês vão enxergar uma coisa mais interessante. Vai sair da mera leitura e vocês já vão problematizar um pouquinho. Observem aqui. Cada habilidade essencial está articulada a um eixo de trabalho, né? Tem sempre um eixo importante do ensino de língua portuguesa que orienta a habilidade, que ajuda a orientar a escolha da habilidade essencial para cada série. Então, observem aqui a habilidade da primeira série, deixando um instantinho para vocês darem uma olhada. A habilidade da primeira série é analisar os efeitos de sentido decorrentes do uso de mecanismo de intertextualidade. Já observem, então, o trabalho com o diálogo entre textos, já estabeleço isso aqui, já dou essa dica, já falo isso. Para quem já enxergou, desculpe se parece repetitivo, mas para quem ainda não enxergou, já perceba. Diálogo entre texto. Referências, alusões, retomadas entre os textos literários, entre esses textos e outras manifestações artísticas. É muito legal a gente perceber quando, por exemplo, aparece um texto literário que ajuda a inspirar um comercial de TV, ou uma história em quadrinho, ou uma música, né? E às vezes são sutilezas que a gente só enxerga se a gente tem contato com os dois textos. Então, aqui, nesse trabalho com a intertextualidade, sempre os estudantes me perguntam, mas como é que eu vou saber que tem intertextualidade? Algumas a gente já dá de cara, outras a gente percebe, e com certeza vocês percebem algumas intertextualidades que eu não percebo, e tá tudo certo, tá? Porque isso está constituído a partir do nosso repertório de vivências, de leitura, de trabalho. Então, se você tem mais ou menos contato com algumas manifestações, você enxerga mais intertextualidades, né? A gente tem, por exemplo, aquela intertextualidade clássica da Iracema com o Macunaíma, que todo livro de literatura apresenta, porque faz parte de um processo, de uma manifestação cultural e da nossa formação de professor também. Eu diria que dificilmente a gente não passou por essa intertextualidade, em que uma parodia a outra, né? Então, reparem, nós também temos aqui trabalhos com temas, com personagens, com autor. A gente vai conhecendo o texto original, vai conhecendo as paródias, as paráfrases. Então, eu também faço intertextualidade para fazer paráfrase, para fazer paródia, para fazer pastiche, para fazer um trailer, para fazer um vídeo minuto. Enfim, tudo que eu vou usar como relação entre textos, já observem que eu tenho aqui a habilidade da primeira série ligada a essa relação entre os textos, e observem o verbo que indica essa atividade, que o verbo é
analisar, ok? Observem aqui em sequência que nós teremos também aqui a segunda etapa, né? A segunda série falando, né? A segunda etapa não, etapa estamos agora. A segunda série. Na segunda série, o nosso trabalho sai um pouco dos efeitos de sentido, que é uma coisa mais analítica, para um aspecto de produção. Mas reparem agora, elaborar estratégias de produção de textos diversos, verbais e não verbais, respeitando as suas diferentes características de gênero e os procedimentos de coesão e coerência textual. Então, aqui, claro que a relação entre textos que a gente tem construída da primeira série nos ajuda a enxergar melhor, a ter um repertório maior de textos e com maior possibilidade de observar os aspectos linguísticos. E aí, eu até ampliaria isso pensando que a gente pode pensar nos textos não verbais, que você tem, e nos textos multimodais, que a gente tem língua, mas a gente tem imagem conversando com a língua. Por exemplo, anúncio publicitário que tem, eu vou chamar aí de coesão e coerência entre texto e imagem, como isso conversa para o nosso trabalho, né? E agora, na terceira série em especial, desculpem, segunda série, o verbo de trabalho o verbo de ação é elaborar. Então, chamei a atenção para o verbo da primeira série, que é analisar, e o verbo da segunda série, que é elaborar. Terceira série agora. Na terceira série, a gente avança na produção textual e vai começar a observar, então, quais são os procedimentos iniciais para a elaboração do texto, estabelecimento do tema, pesquisa de ideias e dados, planejamento de estrutura, formulação do projeto de texto. Sempre converso com os meus estudantes e com os professores com os quais eu converso também, que muitas vezes, talvez a parte mais difícil seja de mostrar, eu diria que é essa etapa, tá, do trabalho, gente, que eu falo muito que a gente tem probleminhas de superfície no texto, né? Sei lá, um acento que não está colocado, uma ortografia que está mal posta, né? E aí, esse erro o estudante valida, o estudante enxerga. Mas isso que a gente observa aqui agora, se o estudante não estabelece bem o tema, se ele não pesquisa dados e o texto pode não ter nenhum problema ortográfico ou de pontuação, mas se ele não tem um planejamento de estrutura, ele não consegue articulação entre ideias, ele não constrói esse trabalho com um projeto de texto potente para sua escrita, talvez você não faça marcações no texto, mas porque é um problema que não está na superfície do texto, mas está na estrutura profunda do texto. E aqui eu chamaria a atenção para vocês que dizer isso para o seu estudante é importante. Deixar claro para ele que, muitas vezes, o texto não tem um probleminha na superfície. Você não vai tirar um pontinho porque ele não pôs um acento ou escreveu errado alguma coisa. Mas é uma falha lógica no texto que compromete toda a construção, né? É o alicerce da casa que não está colocado aqui, tá? Na terceira série, então, temos vários verbos, né? Aqui ele fala de utilizar procedimentos, mas reparem os verbos: estabelecer, pesquisar, planejar, formular, organizar, revisar. A gente pode pensar que tem uma série de coisas aqui. Eu fui avançando, né? Mas também reparem que nesse conjunto inteiro, gente, em todos os três casos, nós temos procedimentos relacionados com leitura e escrita, baseados no conhecimento linguístico, na estrutura do texto e nos efeitos de sentido. Quando a gente falou de verbo de ação, vamos pensar nisso, tá? Cada habilidade é marcada por um verbo de ação. Agora vejamos, gente. Aqui nós temos o processo cognitivo e o objeto de conhecimento. Toda habilidade que a gente trabalha, então, é estruturada assim: um processo cognitivo e um objeto de conhecimento. Vamos dar uma olhadinha na habilidade da primeira série. Analisar os efeitos de sentido decorrentes do uso de mecanismos de intertextualidade, referências, alusões retomadas entre os textos literários, entre esses textos e outras manifestações, quanto aos temas, personagens, autores, estilos, e por aí vai. Por exemplo,
Se a gente só trabalha a intertextualidade com a frase aparecendo escritinha ali exatamente no texto, por exemplo, a ideia do tinha uma pedra no meio do caminho, se aparece a expressão no meio do caminho, por exemplo, você vai lembrar, tá, de onde vem isso? Isso vem de um poema do Olavo Bilac, mas isso vem da Divina Comédia do Dante, tá? Então, se você pegar lá a Divina Comédia do Dante, pesquisar aí na internet rapidamente, no meio do caminho, e procurar a Divina Comédia do Dante, vai aparecer essa frasezinha no meio do caminho da nossa vida, e aí vocês vão ver o início de uma das passagens da Divina Comédia do Dante. Que dá nome para um texto do Olavo Bilac, né? Mesa del Caminho também. E aí o Drummond pode ser que o Drummond tenha pego daí, pode ter usado lá no meio do caminho, tinha uma pedra que o Drummond usa. Mas também a gente tem, por exemplo, vamos pensar na habilidade que vai ter retomada, né? Se você for pegar o trabalho com a canção do exílio, lembra? Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, que vira piadinha para matemática, né? Seno A, cosseno B, cosseno A. Tudo bem, eu não sei usar isso, mas a gente entende que essas coisas viram piadinha e ajudam a gente a guardar, né? Então você parodia e vira uma fórmula de matemática. Mas na canção do exílio, por exemplo, você tem um trecho retomado no hino nacional, que aparece até entre aspas, que é uma citação, né? Você tem a canção do exílio retomada pelo Oswald de Andrade, né? Quando ele fala minha terra tem palmares, onde gorjeia o mar. O próprio Carlos Drummond de Andrade também faz uma referência à canção do exílio. O José Paulo Paes tem uma, que é a canção do exílio facilitada. Ele faz assim, lá, papá, babá, assim, e ele começa a satirizar o texto, né? E sem contar também, por exemplo, que tem uma canção da música popular brasileira chamada Sabiá, que retoma, que não é a Sabiá do forró, mas é a Sabiá dos festivais, que retoma também uma temática da canção do exílio. Aqui, gente, a gente observa, então, esse pequeno trabalho com essa observação, né, da paródia. Isso vai do repertório da gente. Eu dei alguns exemplos de repertórios que eu conheço. Vocês terão outros, tá? Gente, teremos duas interações rápidas agora. Aqui está a primeira interação que eu vou colocar para vocês. Eu vou deixar primeiro a habilidade aqui para vocês verem. Eu vou colocar a pergunta, depois eu volto na habilidade. A pergunta vai ser a seguinte. Tatiana, a gente vai abrir o chat, tá? Para os professores. E a pergunta é a seguinte. Na habilidade que eu vou deixar a resposta aqui para eles verem, eu vou dizer o seguinte, eu vou facilitar muito para vocês. Respondam em uma palavra. A ideia é uma palavra. Qual é o processo cognitivo que está envolvido na habilidade da primeira série? Então, repito a pergunta. Qual é o processo cognitivo envolvido na habilidade da primeira série que está aqui? Eu não vou ler, tá? Deixei para vocês verem. Vocês podem ver quantas vezes quiserem. A hora que a gente tiver contribuições no chat, Tatiana, a gente começa a falar, mas vamos dar um tempinho. Pensem aí, gente, qual é o processo cognitivo? Uma palavra. Vamos dar um tempinho porque tem o delay, né? Eu só queria comentar algumas coisas que os professores estão falando, né? Na terceira, Claro. eu estou olhando em todos os chats, né? Na terceira série, a professora Maria José comentou se o material vai ser disponibilizado. Vai sim, professora, eu só não sei datas, mas vai vir sim o material para os alunos. A professora Sônia também, da terceira série, comenta que é interessante o uso da intertextualidade. Ela gostou da habilidade, né? E a professora Alessandra, ela comenta, né, por que tá com as habilidades da segunda e da terceira série são do currículo anterior, não é possível colocar o código que elas tinham, é que, na verdade, professora Alessandra, esse ano nós estamos só com o primeiro ano com o currículo novo, né? A partir do próximo ano vai estar o primeiro e o segundo, aí lá no outro ano, acho que 2001, 2002, 2003, vai estar todo mundo no currículo paulista. Então, vamos lá. Eu estou no chat do terceiro ano. A professora Elma comenta analisar. A professora Jaqueline também comenta analisar. A professora Sandra fala interferência. Todo mundo está colocando uma palavra, Paulo. Leitura.
a Márcia comenta a leitura, a professora Leila, analisar. Eu vou no outro chat aqui deixa eu ver, do primeiro ano. Vamos lá. O pessoal está colocando uma palavra só também aqui, legal. Analisar também, a professora Edna, a professora Lúcia Helena comenta conclusões. Muito obrigada, viu, professores? Tá certo. Vamos comentar, fazer um comentário rápido, então, aqui. Gente, quando a gente vai falar de procedimento, pensem no procedimento como uma ação, tá? Apareceu aí conclusões, apareceu aí leitura. Deixa eu provocar vocês, só para a gente poder avançar um pouquinho mais. Se a gente coloca apenas leitura e conclusões, né? Vamos pensar em leitura. Leitura do quê? Leitura... Que tipo de profundidade de leitura? Pensem comigo. Quando eu coloco analisar efeitos de sentido, estão embutidos aí leitura, está embutido aí entendimento, está embutido aí a pesquisa das inferências que a gente consegue fazer, o que a gente consegue pesquisar na nossa cabeça aí. Vamos lá. É muito importante que a gente perceba que essa habilidade, esse processo que está proposto aqui, é um processo complexo, tá? Então, se eu falasse ler, beleza, ali acabou. Então, o processo de análise demanda leitura, demanda reflexão, demanda conclusão, ok? Para que você consiga chegar a um ponto um pouquinho mais denso, eu diria, né? Não desmereço jamais essa ideia do ler e do concluir, mas eu sempre digo, vamos pensar numa coisa primeira, maior, e aí a gente subdivide. Então, o processo cognitivo, o maior é a análise. Para chegar na análise, aí a gente subdivide o processo em atividades menores, tá? Então, vejamos aqui agora, olha lá. Vamos começar, então, a segunda interação aqui, que é tranquila também, é uma sequência da primeira. De novo, está aqui a habilidade. Eu vou deixar ela posta para vocês de novo. E eu volto aqui. Os objetos de conhecimento. Então, quais são os objetos de conhecimento agora? Agora, vocês não vão colocar uma palavra só não, tá? Vocês podem colocar pequenas expressões, pequenas ideias. Então, repara. O processo cognitivo é analisar. Estou dando a pista, hein? E quais são os objetos de conhecimento, tá? Mais uma vez aqui, então está aí a habilidade para vocês verem. Pensem aqui quais são os objetos de conhecimento, ou seja, quais são as partes que eu vou trabalhar? O que eu vou analisar? Pronto, está dada a dica. 3 minutinhos, gente, vamos lá. Vamos. Estou aqui de olho também. Vamos dar só o tempinho aqui para o pessoal comentar. A professora Josimara comenta, antes, né, da questão anterior, de separar um todo, objetivo ou realidade, em seus elementos básicos ou partes componentes, visando a sua compreensão. Legal, obrigada, professora. Então, estou aqui no chat do terceiro ano, olhando as interações dos professores, eles comentam assim, a professora Cleide fala, práticas de leitura. Professor José Carlos, raciocínio lógico, percepção. Sou da área de matemática, gostei, raciocínio lógico. Boa! A professora Tânia, a Inter, ela fala da intertextualidade. Vou voltar lá no primeiro, que acho que eu não fui no primeiro, né? Isso, vamos lá no primeiro ano. Vamos ver o que os professores do primeiro ano comentam. Deixa eu ver aqui. A professora Milton comenta... Cadê? Isso, meu. Muito rápido. A professora Sônia, leitura e análise de textos. Professora Patrícia, leitura compartilhada. Professora Cláudia também comenta também da interpretação de textos. Legal. Muito obrigada, professores. Tá certo. Então, deixa eu fazer dar uma pista para vocês aqui. Vamos pensar agora sintaticamente, tá? Vamos pensar todo mundo sintaticamente agora. Somos de língua portuguesa, pensaremos sintaticamente. Olha o processo cognitivo e olha a transitividade dele aqui. Analisar. O quê? Efeito de sentido. Leitura. Analisar. Mecanismo de intertextualidade. Analisar texto literário e outras manifestações artísticas. Então, é analisar o quê? Analisar o quê? Então, são vários momentos assim. Gente, pedido pode parecer um pedido bobo. Mas faça o seguinte, ó. Pega a habilidade, eu gosto muito de fazer assim.
grifa o verbo de comando dela e joga o que ela está pedindo para você fazer, tá? Porque se você sabe isso, você mostra para o seu estudante, olha, preciso que você faça essa etapa. Isso nos ajuda a construir rubrica, isso nos ajuda a dizer, olha, você tem que fazer este momento. Você reconhece o efeito de sentido do texto que você acabou de ler? Isso nos ajuda a construir um processo avaliativo também, um pouco mais, eu diria, mais claro para a gente e para o nosso estudante, tá? Então aqui, gente, a nossa habilidade, então, é analisar. Para analisar, eu tenho que reconhecer. Eu tenho que conhecer, que identificar, que compreender. É um procedimento que ele é complexo e ele é realizado num conjunto. Quanto aos objetos, nós temos efeitos de sentido, mecanismo de intertextualidade, texto literário e outras manifestações artísticas. Reparem que a gente vai ter, por exemplo, um trabalho que vai se ligar com leitura, se for para pensar na questão histórica da literatura, na questão social, por exemplo, você vai levar um texto, sei lá, uma música do Luiz Gonzaga, por exemplo, e vai analisar com a situação da seca e vai fazer um olhar crítico. Você pega a música e trabalha com ela, fazendo diálogo com o efeito de sentido de uma propaganda ou de uma reportagem. Então, nós temos um aspecto gigante. Por exemplo, você vai falar de efeito de sentido, será que se você pegar um texto em que você trabalhe, por exemplo, de novo, a música do Luiz Gonzaga, for trabalhar com uma questão linguística somente, dá para falar de erro linguístico ali? Se você vai pegar um texto, sei lá, que parodia algum outro texto anterior, como eu peguei, por exemplo, o próprio texto modernista, que trabalha com uma língua mais popular, mais coloquial, tem erro linguístico ali ou tem uma intenção? Só a gente tem um espaço grande de trabalho, né? Gente, as nossas sequências de atividades são organizadas assim, ó. Um objetivo de aula, ela é organizada, ela trabalha com organização de turma, dá os materiais necessários, indica como a gente inicia, como a gente desenvolve e como a gente finaliza. Isso que eu estou falando aqui agora os objetivos da aula, quando você tem o caderno em mãos, ele aparece na própria aula, mas no nosso material de professor aparece do lado as linhas pequenas, né? A linha em azul, que são as nossas orientações. Essa nossa sequência de atividades, ela é baseada nas habilidades essenciais, que são recortadas para as habilidades de suporte, que se recortam em conjuntos de aula. E esse conjunto de aula é que tem esse objetivo, essa organização, os materiais, o como iniciar, o como desenvolver e como finalizar. Isso tudo está dentro de um processo de trabalho que vai culminar lá no final da sequência, com o que a gente pretende. Então, você vai dizer assim, tá, eu vou resolver o que é essencial na primeira aula? Não, a ideia é que ao conjunto das 8 aulas que a gente tem, para cada sequência, a gente tenha aquela nossa habilidade essencial mais robusta, né? Mais bem construída. Tudo bem? Bom, vamos pegar um exemplo de atividade aqui e eu coloco para vocês o seguinte, ó, nós temos na aula 1 do texto, eu vou colocar aqui algumas perguntinhas para vocês e já já a gente vai ler o texto. Observe o título do texto que a gente vai ver agora, chama-se Alienação. E aqui estão as perguntas para o aluno. Na sua opinião, ele possibilita ao leitor identificar os aspectos da história que será explicado, que será contada? Explique. Que relações podem explicar a escolha do título do texto? No texto, podemos identificar um trecho que expressa a ironia? Identifique essa passagem. Em seguida, explique o efeito de sentido. É possível identificar uma crítica no excerto do texto lido? Esse texto é o texto que está posto aqui, ó. Chama-se Alienação. A Alienação do Eduardo Galeano. Eu queria que vocês percebessem que se eu trabalho com um título como esse, qual é o efeito de sentido? Muitas vezes o estudante chega para a gente e fala assim, eu tenho dificuldade de escolher título. Por que será? Entende? Vamos dar uma olhadinha no texto rapidamente, eu faço uma leitura rápida aqui e a gente avança, tá? Em meus anos de moço, fui caixa de banco. Recordo entre os clientes,
um fabricante de camisas. O gerente do banco renovava suas promissórias só por piedade. O pobre camiseiro vivia em perpétua zozobra. Suas camisas não eram ruins, mas ninguém as comprava. Certa noite, o camiseiro foi visitado por um anjo. Ao amanhecer, quando despertou, estava iluminado. Levantou-se de um salto. A primeira coisa que fez foi trocar o nome de sua empresa, que passou a se chamar Uruguai Sociedade Anônima Patriótico, nome cuja sigla é USA. É irônico, né? A segunda coisa que fez foi pregar nos colarinhos das suas camisas uma etiqueta em que dizia, e não mentia, Made in USA. A terceira coisa que fez foi vender camisas feito louco. E a quarta foi pagar o que devia e ganhar muito dinheiro. Gente, eu tenho aqui um conjunto de perguntas ótimos aqui nessa atividade, mas se eu for pensar com vocês, e aqui eu vou jogar para vocês também 2 minutinhos, 3 minutinhos. Pense aqui em 1, 2 perguntas, e aqui a gente poderia fazer isso aqui em discussão oral com os nossos estudantes. Que tipo de perguntas poderiam ser feitas para potencializar o trabalho com a identificação dos sentidos? Vou deixar a primeira parte do texto. Primeira parte contando a historinha. Um camiseiro que não vendia nada, de repente um anjo o encontra, esse anjo pode ser metafórico, e aí ele tem a Uruguai Sociedade Anônima, né? Que perguntas, aqui pode ser uma atividade um pouquinho mais complexa, mas que perguntas a gente poderia fazer para poder potencializar esse trabalho com a leitura, né? Sei que pode ficar pequenininho, mas tem uma parte do texto boa aqui para a gente ver, tá bom? Vamos aguardar, então, né, professor? Sim. Estão perguntando qual que é o nome do professor. É professor Paulo Alexandre. Isso, professor Paulo Alexandre. Está perguntando quem que é. Isso, sou o professor Paulo Alexandre, que apresentei no começo, tá? Eu tenho trabalhado desde o ano passado com as formações de terceira série, tá bom? E aí, agora, esse ano eu vim também para a etapa, tá bem? Só tá falando que vazou um pouco do áudio, já avisei que o pessoal já acertaram, foi só um pouquinho, professores. Então, vamos lá. Temos aqui algumas perguntas. Uhum. Legal, professora. Vou falar direitinho, porque a professora ficou brava comigo que eu falei o nome dela errado, é porque é muito rápido aqui. A professora Bel, é isso? Bel, fala assim, por que a mudança de nome da marca trouxe um aumento nas vendas? Estou na sala do segundo ano. Estou na sala do segundo ano. Professora Clementina comenta, como passou a se chamar a camisaria? Professor Reginaldo pergunta sobre a relação da sigla com o mundo atual. Deixa eu ir lá no terceiro ano agora, para a gente ver o que o pessoal está dizendo. Gostei da primeira pergunta também. Muito boa, muito boa. No terceiro ano, a professora Silvia comenta, o que representou o anjo no sonho do homem? Olha que legal. Ótimo. Muito obrigada, professores. Então, a gente pensou junto, gente. Aqui eu coloquei algumas perguntas para ajudar a gente a pensar. Repara nisso. Qual é o sentido da expressão renovava suas promissórias só por piedade? Qual que é a relação da nota promissória? A gente perde um pouco, talvez não se faça isso hoje com muita força, mas vocês trouxeram ideias ótimas. Qual é a relação de sentido, então, do período? Suas camisas não eram ruins, mas ninguém as comprava. Que tipo de valor a gente dá? A pergunta do nome da mudança da fábrica, né, que você coloca, né? E por que ele é patriótico quando ele muda, né? O sentido da ação do anjo. Vocês reparam que quando o anjo aparece, muda por completo o jeito de trabalhar? E por fim, gente, visão de mundo, antes e depois do anjo, percebe? Vocês trazem isso muito bem. É essa a ideia. A sugestão, gente, tentem sempre provocar os seus estudantes para que eles tenham um pensamento mais complexo. Isso não é simples, mas a nossa provocação ajuda muito. Na hora que a gente constrói o debate, que a gente faz isso oralmente, no fórum, isso é muito bom. Vamos avançar agora aqui um pouquinho. Gente, para a gente poder começar a finalizar, vamos dar uma olhadinha na estrutura de cada aula que a gente tem. Cada aula nossa tem uma sequência que é o iniciando, o desenvolvendo e o finalizando. Nesse caderno do professor, como eu disse, na parte em azul, tem esse monte de comentários e orientações para a gente. Aqui, só para vocês perceberem, uma aula
da terceira série, aula 2. Ela apresenta aqui, está marcado 3? Isso, mas é aula 2, tá? Apresenta aqui para a gente reconhecer estratégias do texto argumentativo, esse é o objetivo, concatenar as ideias, né? Então, eu tenho lá a ideia das manchetes. São várias manchetes lá, tá? Várias. Somente lendo a atividade, a gente não sabe da complexidade. Ler manchetes, tá? O que eu faço com isso? Que tipo de provocação eu vou fazer para o meu estudante? As orientações são boas. O iniciando apresenta o seguinte, ó. A fim de exercitar a leitura crítica, essa aula parte de manchetes, feitas para a gente poder trabalhar com um argumento. Os estudantes são provocados a escrever manchetes mostrando seus posicionamentos sobre os assuntos. A manchete é um recorte, lembra-se disso, né? Aí, no desenvolvendo, para o melhor encaminhamento da aula, sugerimos que seja feita uma leitura coletiva das manchetes, para que cada um possa observar, né? Aqui também, aproveite esse tempo para retomar manchetes nos textos de gênero jornalístico. Eu gosto muito de provocar isso como aparece nos portais de internet, os portais de notícia, né? E a gente vê que os nossos estudantes não leem muitas notícias. É muito engraçado quando a gente pergunta, né? Quando aparece uma notícia na rede social, por exemplo, né, nos aplicativos de mensagem, a gente recebe o link, a gente abre a notícia. O que é que nos motiva? Você pode perguntar isso para o seu estudante, né? E para finalizar essa parte, faça com que os estudantes troquem as manchetes que eles produziram. Isso muito de modo colaborativo, tá? É extremamente importante fazer isso. Então, nós temos possibilidades aqui, né? Nós temos um percurso de atividades diagnósticas que nos ajudam a perceber o que a gente está fazendo. Depois, a gente ancora a nossa atividade com a nossa realidade escolar. E não adianta eu falar, faça isso. Se a sua realidade não permitir, não adianta eu falar isso, tá, gente? Então, trabalhe com a sua realidade escolar. Desenvolva as atividades de acordo com a sua realidade, tá? Então, propõe produção de texto, investiga conceito, né? Sistematiza e sempre tente retomar. Retomar é muito importante, tá? Para a gente fazer um trabalho em espiral, para ajudar o nosso estudante. Só atividade sozinha não dá conta. Então, se a gente não pensar nesse contínuo da atividade, a gente não garante, tá? Então, é assim. Eu vou ver vocês daqui a pouquinho na terceira série, tá? Aqueles que forem para a terceira série, mas eu já vou dizer o que a gente vai ter na sequência. Essa atividade, essa transmissão fica gravada, tá, gente? Então, vocês podem pegar o trabalho lá na transmissão gravada, tá? Nós tivemos agora, então, 45 minutos de atividade de anos finais do ensino médio. Depois a gente vai se encontrar na transmissão de série e depois você vai ter planejamento com seus pares na escola, tá? Retomando o que a gente fez, falamos das habilidades, da estrutura da habilidade, do processo cognitivo e do objeto de conhecimento, né? Fizemos algumas perguntas. Aqui, gente, eu quero só falar isso para vocês, a importância desse movimento pedagógico, iniciar, desenvolver, finalizar. Isso é importante que vocês tenham claro para vocês, leiam as letras miúdas, como eu falei no começo da atividade de hoje. E vocês têm também o planejamento para... Vão ser orientados agora, né, como eu disse para vocês, para ir para o ano série, né, para o trabalho com a série, né? Aqui tem uma pesquisa rapidinha. É possível pôr esse link no chat para a gente, Tatiane, por favor? Não sei se é possível. Mas está fácil, gente. O pessoal coloca depois. Tá certo. Então a produção coloca para a gente o link no chat. Seria muito importante vocês responderem para a gente, para que a gente possa observar aí o nosso trabalho, tá? Gente, muito obrigado por hoje. Aqui estão as nossas referências. Eu vou deixar aqui mais uma vez a pesquisa. Agradeço a vocês por hoje. Foi muito legal ver a contribuição de todo mundo. E eu encontro quem for para a terceira série comigo agora, tá bem? Até a próxima. Muito obrigado, viu?